A narrativa que compartilho sobre a Deep Web é, sem dúvida, verídica, e este foi, possivelmente, o maior erro da minha vida. Aconselho seriamente que leve a sério o meu aviso quando digo para nunca se aventurar na Deep Web ou Dark Web, pois ambos os lugares não são apenas assustadores, mas também perturbadores e cruéis. Vou começar minha história fornecendo algumas informações básicas. Durante meu primeiro semestre na faculdade, eu havia terminado recentemente meu relacionamento com minha primeira namorada de verdade. Tínhamos um relacionamento saudável desde o ensino médio, fazíamos tudo juntos e só tivemos uma pequena discussão em 6 anos de relacionamento. A razão para nossa separação foi porque ela estava se mudando para outro estado com sua família, motivo que eu ainda não consigo esquecer até hoje. Nos meses seguintes, eu estava incrivelmente deprimido. Todos os dias eu ia para a aula, voltava para casa, fazia minha lição de casa e ficava chorando sozinho em meu quarto. Esse padrão começou a se repetir e eu não conseguia evitar. Afinal, eu não veria mais minha ex-namorada, pelo menos não por um bom tempo. Com o passar dos meses, minha depressão começou a diminuir gradualmente. Comecei a socializar mais, conversar com mais pessoas e passar mais tempo com os amigos. Um dia, cheguei em casa extremamente deprimido, especialmente porque meus amigos mencionaram minha ex-namorada. Por impulso, recorri à internet para tentar afastar esses pensamentos. Enquanto navegava no Reddit, procurando por algo interessante, normalmente algo engraçado ou relacionado à comédia, acabei encontrando uma postagem intrigante. Era sobre algo chamado Deep Web, e o post instantaneamente capturou minha atenção. Decidi clicar nele. Não entrarei em muitos detalhes gráficos sobre o conteúdo exato do post, mas posso dizer que continha informações sobre a Deep Web que eram claramente falsas, ou pelo menos eu pensava assim. Aqui estão alguns exemplos do que foi mencionado na postagem. Sites de drogas, assassino que você poderia contratar para matar pessoas, sites de fetiches estranhos e até documentos e arquivos que o governo não quer que o público veja ou saiba sobre isso. Parecia algo que eu seria interessado, mas não queria saber de sites de fetiche ou qualquer coisa assim. Eu estava interessado em saber mais sobre a experiência de entrar na Deep Web. Continuei minha jornada após configurar o navegador Tor, que parecia ser a melhor opção para acessar a Deep Web. Assim que tudo estava pronto, comecei a explorar essa parte desconhecida da internet. Ao acessar a Deep Web, deparei-me com algo chamado Wiki Oculto. Dentro dele, havia informações sobre editores escolhidos voluntariamente e algo chamado pontos de introdução. A curiosidade tomou conta de mim enquanto eu mergulhava mais fundo nesse mundo oculto e misterioso. Rolei para baixo e apareceram categorias como drogas, pornografia com conteúdo adulto e Bitcoin. Pensei que eu estava realmente conseguindo ir em algum lugar com isso, aí decidi clicar em drogas. E para minha surpresa, havia sites de drogas, pelo menos uma centena deles, claro. Eu não estava comprando porque não sou o tipo de pessoa de se envolver com qualquer coisa ilegal. Prosseguindo com a minha curiosidade, encontrei fóruns que tiveram discussões sobre onde encontrar tortura e pornografia ilegal. O que li foi de arrepiar o corpo inteiro. Fiquei chocado e comecei a ponderar se talvez aquele post não estivesse mentindo afinal. As coisas que vi pareciam verdadeiras, indicando que aconteciam nas partes mais obscuras da internet. No entanto, minha curiosidade tomou conta de mim e, de forma imprudente, decidi continuar explorando. Eventualmente, encontrei uma lista de links que não se pareciam com os sites comuns que todos nós conhecemos, como WWE ou Reddit. Esses links eram compostos por uma série de caracteres aleatórios, terminando em "Onion". Cliquei em um deles e fui levado para uma página em branco. Inicialmente, pensei que fosse apenas um link quebrado, já que a página demorou um bom minuto para carregar completamente. No entanto, logo em seguida, apareceu outro link na cor vermelha, acompanhado de uma imagem assustadora ao lado. Alarmes imediatamente começaram a soar na minha cabeça. Eu sabia que deveria parar ali mesmo, mas, como mencionei antes, a curiosidade teimosa mais uma vez me dominou e eu cliquei no link. Você pode estar pensando que era apenas um vírus ou algum tipo de hack, mas não era.
O que vi a seguir quase me fez vomitar. Não vou mencionar o nome do site, mas ele era dedicado a centenas de fotos e vídeos de pessoas sendo torturadas, estupradas, enforcadas, sendo alguns deles nem mesmo sendo adultos. E você sabe exatamente o que quero dizer com isso, que vai até em decapitações, etc. Cara, tudo isso estava além daquelas coisas que eu gostaria de mencionar, pois não me importo de ver algumas coisas escuras aqui e ali, mas eu tenho meus limites. Isso estava além de coisas ocultas e perturbadoras que eu poderia suportar. Eu sei que parece difícil, e acredito que coisas assim, na verdade, acontecem, mas infelizmente, há algumas pessoas neste mundo que estão doentes da cabeça e sentem prazer em fazer esses tipos de coisas, e ainda filmar e postar para alguém ver. Após ver o conteúdo perturbador no site, fechei imediatamente a página e deletei o navegador Tor do meu computador. Decidi não usar meu computador por um tempo, tentando esquecer o que tinha visto. Mais tarde, enquanto pesquisava mais sobre a Dark Web, encontrei muitas pessoas que afirmavam que histórias de tortura e coisas similares não eram reais. No entanto, eu estava certo de que sabia mais do que eles. Para aqueles que estão curiosos sobre entrar na Dark Web, por favor, sigam meu conselho e não o façam, especialmente se não souberem o que estão fazendo. Eu era jovem, ingênuo e estúpido por cometer esse erro. Não entrem na Dark Web. Acreditem, meu sono à noite nunca mais foi o mesmo. Aquelas imagens ainda vêm à tona na minha mente e nunca mais me perdoei por ter entrado nesse lado sombrio da internet. Lembro-me de uma época em que as lojas na Deep Web estavam na moda. Toda semana, uma nova história surgia sobre alguém indo longe demais na Deep Web, encontrando algo terrível e acabando sendo atacado por falar abertamente contra isso. Minha história é um pouco semelhante, mas com uma diferença crucial. Eu ainda tinha um fascínio pelo mundo da Deep Web. Deixe-me explicar. Eu estava no último ano do ensino médio na época, e definitivamente não era um garoto popular. Meus amigos eram os estranhos da escola, as poucas pessoas que ousavam desafiar as normas. Foram eles que me falaram sobre a Deep Web, um lugar na internet onde você poderia ficar completamente despercebido e anônimo, capaz de fazer o que quisesse. Claro, isso me intrigou. A maioria dos meus amigos só usava para comprar drogas, mas eu tinha ambições um pouco maiores. Eu queria descobrir o que realmente acontecia nas partes mais obscuras da Deep Web. Meus amigos estavam dizendo a verdade quando eles falaram sobre sites horríveis de fetiche e assassinos que você poderia contratar para matar quem você quiser. É claro que eu não estava planejando usar nada disso. Eu nunca estive particularmente interessado em sexo. Então, sites de fetiche não me interessam e não há realmente ninguém que eu gostaria de matar. Era o mistério de tudo isso que me fascinava. A ideia de visitar esses sites era como olhar para um lado do mundo que apenas alguns já viram, uma experiência totalmente nova. No momento em que estava cansado da monotonia da vida diária, acordar no mesmo horário todos os dias, ir para a escola, frequentar as mesmas aulas, conversar com as mesmas pessoas, voltar para casa, jogar alguns jogos, fazer a lição de casa ou ir dormir, e depois repetir tudo novamente. Comecei a me perguntar se outras pessoas também se cansaram dessa rotina. No entanto, demorei um pouco para realmente mergulhar na Deep Web. Apesar de minha fascinação, eu estava ciente dos riscos. Fui avisado sobre o que poderia acontecer comigo. Li histórias de pessoas que, sem medo de hackers ou perseguições online, foram ameaçadas e irritadas por indivíduos mal intencionados. Esse tipo de coisa me impediu de realmente entrar na Deep Web até o dia em que decidi que era hora de quebrar a monotonia. Era o momento de mergulhar na parte mais obscura da internet, para ver um mundo que até então eu só tinha sonhado. Nas primeiras semanas, tudo parecia monótono. Eram apenas sites de drogas e coisas onde as pessoas expõem o governo, segredos para o que quer que seja. Nada é tão obscuro quanto o gelo. Eu nem uso drogas, então isso foi inútil para mim, e eu não gostava de política. Não havia nada que eu gostava muito naquela época, então eu fiquei desapontado.
A única razão pela qual me mantive a explorar era meu puro desejo de experimentar o mundo que eu pensei que existia na Deep Web. Esse mundo era mais sombrio do que qualquer site de drogas naquele mundo, como assassinatos, torturas, todo tipo de coisas desagradáveis. Foi quando minha apatia em relação à Deep Web chegou ao seu ponto mais alto. Encontrei o que eu estava procurando, o site não tinha nome. Pensei que fosse um link quebrado, porque só me levou a uma tela preta. Foi quando apareceu uma caixa de bate-papo. Alguém usando o nome admin digitado. A caixa de bate-papo dizendo: "Parabéns, você encontrou o pior lugar da net." Nesse momento, eu olhei para a tela mais confuso do que com receio. Demorei um pouco para digitar de volta e disse: "Legal." Foi tudo o que eu disse. O administrador respondeu que você quer entrar? Eu hesitei e todas aquelas histórias de terror que falaram voltando na minha cabeça, mas era tarde demais para acovardar. Foi para isso que eu vim mesmo. Eu tinha clicado no primeiro sinal de perigo que tinha aparecido e queria ver o que era. Lá eu quebrei a monotonia que eu tinha, até tentei cancelar fechando a janela, mas não foi permitido. A caixa de bate-papo fechou e fui levado diretamente para o que parecia como um vídeo com outra caixa de bate-papo ao lado. Havia cerca de 5 outras pessoas lá, cada uma esperando ansiosamente algo que o vídeo estava em preto e branco e mostrou uma pequena sala. A única coisa dentro era uma cadeira de madeira, até depois de cerca de 5 minutos de espera. A porta do quarto abriu, um homem foi empurrado para dentro com os olhos vendados e nu, exceto por uma cueca preta. Ele foi seguido por uma mulher que estava vestida de preto. Seu rosto estava coberto por uma máscara e em um instante o quarto ficou selvagem. Quase fechei a janela, sabendo imediatamente onde isso ia parar. Mas novamente eu disse a mim mesmo que isso é o que eu queria. Talvez não a tortura, mas a janela das piores partes do mundo. A mulher tirou uma faca do bolso e cortou a venda do homem, enquanto ela empurrou-o para a cadeira que ele não fez luta por um momento, e uma vez que seus olhos eram visíveis, eu pude ver o porquê. Parecia como se ele tivesse sido drogado. Resistir era impossível. Franzi a testa e olhei para o lado. Isso foi uma bagunça. Eu sabia que isso era bagunça. Minha consciência me disse para ligar para a polícia, ou pelo menos tome cuidado, mas eu estava forçado a observar. Ela virou a câmera apontando a faca para o homem. Garganta, uma das pessoas digitou no chat. Um dos dedos. A mulher cortou um dos seus dedos. Eu cerrei minhas mãos em punhos, respirei fundo, e foi isso que realmente estava acontecendo. O cara foi mutilado pedaço por pedaço. Tive vontade de vomitar. Era uma sensação de que só piorou quando entendi que outras cenas como esta poderiam acontecer depois. Foi quando pensei que tinha acabado e me peguei sorrindo e digo: isso foi emocionante. Isso foi melhor do que qualquer outro jogo que eu poderia jogar muito. Melhor do que qualquer outra aula que eu poderia assistir. Foi quando recebemos um aviso de uma próxima exibição. Pensei a partir dali que isso iria fazer parte da minha vida agora. Eu ia fazer parte de algo maior que eu esperava. Pensei: vou comandar a morte dessas pessoas agora. Então sim, eu ainda amei a Deep Web. Estou na faculdade agora, mais imerso na Deep Web, pois já vi coisas que as pessoas iriam pirar sabendo que existem. Eu estou por perto de todos os sites doentios conhecidos pelo homem. E finalmente quebrei a monotonia da minha vida. Isso pode soar doentio, mas descobri a minha verdadeira paixão. Eu amo a Deep Web. Essa é a história da minha experiência não na Deep Web ou na Dark Web, mas sim no que acredito ser a Web Mariana. Para aqueles que não sabem o que é a Web Mariana, é basicamente o lugar mais obscuro da internet onde poucas pessoas ousam entrar. Muitos acreditam que a Web Mariana é um mito, que os chamados quartos vermelhos e tortura são apenas lendas urbanas, mas deixe-me dizer-lhe que estão completamente errados. Eu sei disso porque eu costumava ser um hacker na Deep Web. Na verdade, eu era tão avançado que podia acessar arquivos e informações que a maioria das pessoas não conseguia. Eu invadia sistemas, hackeava contas bancárias, acessava arquivos governamentais e muito mais. Eu sabia que estava errado, mas continuei.
achando que era esperto o suficiente para evitar qualquer problema. Era o verão de 2018, uma noite em particular, quando decidi explorar uma parte da internet que pouquíssimas pessoas haviam visto antes. Eu reuni todas as informações e segui os passos para acessar a Web Mariana. Obviamente não vou explicar como fiz isso, mas posso dizer que envolveu muita codificação e criptografia de arquivos para desbloquear certos lugares. Muitos pensam que é fácil entrar na Dark Web usando apenas um navegador Tor, mas a Web Mariana é muito mais difícil do que se pode imaginar. Finalmente, consegui entrar na chamada Web Mariana. As primeiras coisas que vi foram sites de venda de drogas, cartões de crédito roubados e alguns sites de fetiches obscuros. Felizmente, não me interessei por essas coisas, então não prestei muita atenção. No entanto, uma mensagem apareceu no canto superior direito da minha tela. Olá, novo usuário. Você tem um convite. Fiquei confuso e decidi investigar mais. Estupidamente, cliquei na mensagem, levando-me a uma tela em branco com apenas um link. Eu sabia pelo link que era um vídeo de algum tipo. Não estava com medo de ser hackeado, pois meu computador estava muito bem protegido e qualquer pessoa que tentasse me hackear não teria sucesso. Eu me considerava invulnerável e comecei a clicar no link. Levou um tempo para carregar, mas eventualmente um vídeo começou a rodar na tela. A qualidade era muito granulada, mas eu conseguia ver claramente que era uma sala de estar. A confirmação de que era realmente um vídeo veio quando uma porta da sala se abriu e um homem usando uma máscara assustadora entrou e se sentou em uma das cadeiras. Ele começou a se apresentar como Doug, e como ele era conhecido por assassinar pessoas, ele então começou falando sobre como ele planeja, quem ele é e que vai matar em seguida, e como ele sempre escapa impune. A tela ficou escura e uma pequena caixa de bate-papo apareceu. Uma mensagem surgiu dentro da caixa, me chamando de estúpido por fazer aquilo. Pensei que talvez fosse apenas um bot tentando me assustar, mas algo dentro de mim dizia que estava realmente conversando com uma pessoa real. Respondi perguntando quem era, e a pessoa respondeu que era Doug. Nesse momento, disse a ele que iria denunciá-lo à polícia e mostrar o vídeo como prova. Houve uma pequena pausa antes de ele digitar de volta, dizendo: "Ah, sério? Bem, acho que vou ter que te matar, Billy." Inicialmente, pensei que ele estava brincando, mas logo percebi que estava completamente errado. Ele digitou o meu endereço completo. Fiquei chocado, imaginando como ele poderia saber todas essas informações sobre mim, incluindo meus pais, parentes, amigos e até mesmo professores. Então, ele digitou as palavras: "Vejo você mais tarde." Após essa mensagem, meu computador desligou completamente e não ligaria de novo, não importa quantas vezes eu tentasse. Não contei a AOS meus pais, pois sabia que me meteria em grandes problemas. Decidi manter tudo em silêncio, esperando que o tempo resolvesse a situação. Pensei que aquela experiência estava finalmente no passado, mas algumas semanas depois, quando voltei para casa um dia, minha mãe me questionou sobre algo. Ela disse que um homem bonito havia passado em casa enquanto eu estava na escola, pedindo por mim. Minha mãe, obviamente não tola, alegou que ele estava na casa errada. Ela me contou que ele tentou convencê-la a deixá-lo entrar, mas depois de sua firme recusa, ele acabou desistindo. Até hoje, estou convencido de que aquele homem era Doug. Isso apenas serve para mostrar como um pequeno erro pode quase arruinar toda a sua vida. Ainda me pergunto o que teria acontecido se minha mãe não estivesse em casa naquele dia.